Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Tiago Plas Teixeira e este aqui é um espaço dedicado à música, beleza e à tradição. Hoje eu convido você a refletir comigo sobre aquilo que torna a música verdadeiramente bela. Então, vamos tratar da definição de beleza a partir do pensamento de São Tomás de Aquino. No seu Tratado do Amor de Deus, o grande santo São Francisco de Sales dizia o seguinte: o belo, sendo belo, porque o seu conhecimento nos deleita, além da união e da distinção, da integridade, da ordem e da conveniência de suas partes, deve ter muito esplendor e luz para que seja conhecível e visível. Então, nessa simples frase aqui de São Francisco de Sales, nós já temos uma indicação do caminho a seguir, né? Então, o belo é aquilo cujo conhecimento nos deleita. E para isso é necessário que ele tenha proporção, integridade, harmonia das suas partes, que tenha esplendor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito de beleza é algo objetivo. Então, não se trata de algo que depende apenas da impressão de cada um, como hoje é muito comum se pensar. Então, na filosofia tradicional, nós encontramos esse tema da beleza no âmbito da metafísica, que é o estudo do ser enquanto ser. E, mais especificamente, no estudo daquelas propriedades que os filósofos chamam transcendentais, né? Que são, em resumo, o quê? Os atributos que pertencem ao ser como tal. Elas antecedem, elas transcendem toda a divisão do ser em categorias. E os escolásticos medievais consideravam basicamente 5 atributos transcendentais. Então, quando consideramos o ser em si mesmo, ele é algo, e ele é indivíduo. Então, nós temos os transcendentais, em latim, res, e unum, isto é, coisa ou essência, e uno. Quando consideramos o ser relativamente a outro ser, então o ser aparece como distinto deste outro ser, e daí nós temos o transcendental, em latim, aliquid, ou aparece como algo que convém a este outro ser em relação ao conhecimento ou em relação ao apetite. E então nós teremos o verum, o verdadeiro, em relação ao conhecimento, e o bonum, o bom, em relação ao apetite. Então, essas propriedades transcendentais geralmente são sintetizadas numa tríade: unum, verum e bonum. Uno, verdadeiro e bom. Então, eles esclarecem aspectos do ser. Então, muito bem. E o belo, né, que em latim a gente chama pulcrum. O que tem a ver com tudo isso, né? Então, vamos lá. A bondade e a verdade, né, em latim bonum e verum, ainda que importem a mesma entidade, o mesmo ser, não importam a mesma relação desse ser com as respectivas faculdades. A verdade diz respeito ao ser enquanto se refere à inteligência e produz conhecimento. A bondade, por sua vez, é o próprio ser enquanto se refere ao apetite, produz desejo. E o belo, ele será como que um transcendental derivado, como alguns autores chamam, né? Por quê? Porque o belo assinala uma conveniência do ser, a alma, por intermédio das potências conjugadas de conhecimento e de apetição. Então, explicando um pouco melhor, o belo, ele designa uma complacência, um agrado nas faculdades cognoscentes. A verdade consiste na pura conformidade da inteligência com aquilo que a coisa é. Mas a beleza designa a alegria proporcionada por tal conformidade. A bondade designa uma relação geral com o apetite. Mas a beleza acrescenta uma relação com a faculdade cognitiva, com o conhecimento. Então, resumindo, o belo não é a pura inteligibilidade de um ser, mas o conhecimento como fonte de deleite. E também não é a pura apetibilidade, mas é o bem do conhecimento. Então, a título de exemplo, né, imaginemos uma fruta qualquer, uma maçã. Então, minha inteligência pode analisá-la, pode reconhecer suas propriedades, identificar aquilo que ela de fato é. Então, aqui estamos no âmbito da verdade, do ser enquanto conforme à inteligência. Mas eu posso também considerar a mesma maçã enquanto objeto de desejo.
Então, ela me serve de alimento, ela parece suculenta, ela desperta o meu apetite. E aqui nós entramos no âmbito da bondade, do ser enquanto desejável, enquanto objeto de desejo. E ainda eu posso contemplá-la sobre um outro aspecto. Eu vejo que essa maçã é um exemplar perfeito da sua espécie, que ela tem uma coloração homogênea, que ela tem um formato equilibrado, que ela é plenamente madura. Então, nesse caso, a simples contemplação dessa maçã já me agrada. Não mais porque simplesmente me serve de alimento, mas porque me agrada ela ser conhecida. E é aqui, justamente nesse aspecto, que estamos diante do encanto próprio da beleza. É uma verdade que alegra, ou ainda é um bem que brilha. E por isso que São Tomás de Aquino, né, vai dizer que belo é aquilo que agrada o olhar, ou cuja apreensão agrada. Muito bem, mas percebamos que aqui nós já entramos num outro aspecto da definição do belo, que são as suas condições objetivas. Então, concordamos que esse encanto, esse maravilhamento, né, essa alegria pura na contemplação, só é despertado em nós por aquilo que, de fato, possua qualidades próprias para agradar dessa forma. Então, se nós dizemos que uma maçã é bela, nós a distinguimos de uma maçã qualquer, comum, ordinária, que tenha lá um formato irregular, que tenha manchas, proporções desordenadas, que tenha uma aparência desbotada, por exemplo. E por que isso? Porque a beleza, ela não está apenas na subjetividade de quem contempla, mas na presença de certas notas do ser que resplandecem a nossa inteligência. E nós podemos resumir esses atributos objetivos da beleza em três. Primeiro, integridade ou perfeição. Então, a coisa bela deve ser inteira, deve ser completa, sem mutilações ou ausências essenciais. Então, um cavalo, por exemplo, forte, vigoroso, harmonioso, nos agrada. Mas, se lhe falta um membro, se ele está desfigurado, a sua beleza se perde. Então, em primeiro lugar, a integridade ou perfeição. Em segundo lugar, a proporção ou também harmonia. Proporção ou harmonia. Então, aquilo que é belo possui medida, possui coerência, simetria interna. Na maçã, por exemplo, é o formato pleno, equilibrado. No corpo humano, são as justas relações entre as partes, entre os membros, entre os traços do rosto. Num texto, a lógica, o encadeamento das ideias, enfim. Então, é necessário também a harmonia, a proporção. Em terceiro lugar, o esplendor da forma, ou claridade, em latim, claritas. Então, a ordem e a harmonia do ser não bastam, elas devem brilhar, elas devem ser visíveis, elas devem resplandecer a nossa inteligência. Então, a beleza, ela é a forma tornada luminosa. É como se o ser dissesse para nós, me veja e se alegre comigo. E é justamente o que São Tomás ensina, quando ele fala, primeiro a integridade ou perfeição. As coisas diminutas, por isso mesmo, são feias. Depois, as proporções requeridas ou harmonia. E, finalmente, o esplendor. As coisas que têm nitidez de cores, dizemos que são belas. Essa é uma citação literal de São Tomás. Então, podemos resumir, né, portanto, dizendo que o belo designa o esplendor da ordem, né, designa a clara manifestação da harmonia própria de um ser. Designa também uma dupla harmonia. No próprio objeto contemplado, né, a sua ordem, a sua perfeição própria, e também uma harmonia dele, do objeto, conosco, que o contemplamos. É a sua claridade. Então, o belo é a perfeição enquanto realçada. É a perfeição de algo que claramente se manifesta. E agora, aqui, temos um ponto importante a considerar. Então, vimos que a beleza se refere à inteligência. Né? Então, a beleza alegra a faculdade cognoscitiva, né? À medida que manifesta, de um modo luminoso, o ser. Mas a nossa inteligência, enquanto inteligência humana, está submetida a condições que lhe limitam o alcance e a extensão. Então, a nossa inteligência ela é ordenada por natureza ao ser tal como nos aparece na experiência sensível. E por essa razão, o nosso sentido estético está proporcionado àquelas formas inteligíveis encarnadas no sensível.
Ou seja, aquilo que podemos conhecer por meio dos sentidos, mas que nos revela algo mais elevado. A beleza puramente espiritual, a beleza dos anjos, das virtudes, da santidade, de fato, ela é superior à beleza sensível, mas para nós, né, humanos, que somos, que temos corpo e alma, a beleza puramente espiritual ela é menos acessível à nossa apreensão imediata. E por isso que a beleza que mais nos toca, que mais nos comove, é muitas vezes a beleza artística, né? Por quê? Porque ela nasce do espírito humano e ela é diretamente proporcional ao nosso modo sensível de conhecer. Então, ela fala ao espírito, sim, mas por meio dos sentidos, pela forma visível, pelo som ordenado, pelo gesto expressivo, pela matéria moldada, enfim. E agora aqui nós entramos, né, propriamente no âmbito da beleza musical, né, a arte da música, que tão fortemente afeta nossas emoções. Então, a música é uma arte cuja matéria, análoga à pedra lá para o escultor, as cores para o pintor ou as palavras para o escritor, a matéria da música são os sons devidamente organizados. Então, ela já é marcada pela ordem, né, pelo número, pela harmonia. A beleza musical também dependerá da proporção entre os sons, pela integridade de suas frases e pela clareza da sua intenção expressiva. Falará a nossa inteligência, manifestando uma ordem sonora resplandecente que causará em nós esse maravilhamento próprio da coisa bela. Para não ficarmos apenas no âmbito abstrato, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para um exemplo célebre de beleza musical, que é o Laudate Domino, das Vésperas Solenes, de Confessore, escrita para voz solista, soprano, coro e orquestra de Mozart. Então, é um exemplo claro de uma melodia expressiva, serena, né, que é conduzida pela cantora solista, sustentado por uma harmonia clara, suave na orquestra, transmitindo o tranquilo júbilo da alma que louva a Deus. E a letra é do Salmo 116. Laudate Domino omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordiae eius, et veritas Domini manet in seculum. Nações, louvai todos ao Senhor, ó povos todos glorificai, porque sobre nós foi confirmada sua misericórdia e a fidelidade do Senhor permanece eternamente. Enfim, a beleza musical ela é um reflexo de uma ordem mais profunda, né, que nos remete ao Criador de toda a harmonia. E compreender a beleza musical, à luz da filosofia tradicional, é também redescobrir, né, esse valor formativo, moral e espiritual da música. E é o que justamente buscamos aqui. Restaurar esse elo entre a música e beleza e que essa nobre arte, né, da música volte a ser um caminho de elevação da alma humana. Então, se esta reflexão de hoje despertou seu interesse, né, por um olhar mais profundo para a música, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com quem também ama a música. Muito obrigado por sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.